Você não vai acreditar no que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Uma reviravolta histórica pode estar a caminho. Rumores apontam que os ministros André Mendonça e Nunes Marques, indicados por Bolsonaro, podem virar o jogo e mudar o rumo das eleições de 2026. Será o retorno triunfal de Bolsonaro? E tem mais. O governo Lula está preparando um sistema tributário sem precedentes que vai impactar sua vida diretamente. Enquanto isso, Valdemar da Costa Neto e Kassab se unem para fortalecer o Centrão, e Nicolas Ferreira perde a paciência partindo para o confronto contra a esquerda. A mídia militante tenta distorcer tudo, mas nós vamos expor a verdade. Inscreva-se agora, curta e compartilhe para não perder nenhum detalhe dessa batalha épica pela liberdade e pela verdade no Brasil. Bora pra cima. Michel Temer, a mesma coisa, mas com o Bolsonaro, aí o Alexandre de Moraes quer que a tortura seja completa. A ideia, todo mundo que tem informação de pessoas próximas ao Alexandre de Moraes no STF tem dito que ele quer mandar o Jair Bolsonaro para Papuda, e mais do que isso, já falei para vocês aqui, ele quer criar uma ala golpista na Papuda. Max. Exato. E aí, Lacombe, o que a gente está vendo? É aquela máxima, né? Aquela máxima de não se negocia com terroristas. O Alan comentou aqui, eles não fazem, não dão as coronhadas porque eles não estão com coragem de ver a opinião popular, né? E mostrar isso claramente. Mas então eles vão mandar outros fazerem por eles. Se eles não têm coragem de fazer, então eles vão mandar outros. E aí vem essa matéria aqui, né? Eventuais novas sanções de Trump, né, levarão Bolsonaro direto a Papuda. Então, isso daqui é chantagem. Chantagem pura. Tá? Isso daqui significa que o Alexandre de Moraes sente muito a pressão das sanções, né? Isso é a primeira coisa. Mas tem uma segunda coisa. Isso aqui também significa que os outros ministros estão muito preocupados, principalmente os que votaram, em receber as sanções por causa da condenação do Bolsonaro. Gente, isso aqui é muito importante vocês entenderem, porque o efeito psicológico que eles querem dar mostra o contrário do que eles estão falando. Sabe aquela coisa? Sentiu demais? É isso aqui. Uma matéria dessa significa sentiu muito as sanções, estão tão preocupados com as sanções que já estão querendo fazer chantagem, já estão intimidando. E isso daqui é para tentar chantagear o Eduardo Bolsonaro, é para tentar intimidar o Eduardo, para ver se ele consegue conversar, porque ninguém conseguiu conversar, né, com pessoas da Casa Branca para evitar novas sanções. Gente, isso daqui significa o seguinte, que tem que vir mais sanções. Porque elas estão fazendo efeito. Se o Alexandre de Moraes fosse sincero quando ele disse que eu não ligo para as sanções, né? Com sanção ou sem sanção dos Estados Unidos, nós vamos continuar a nossa luta pela justiça e o Brasil soberano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se ele realmente acreditasse nisso, se ele realmente estivesse falando isso a verdade, isso aqui não aconteceria. Ele não precisaria chantagear, porque ele não estaria preocupado, ele não se importa com as sanções. E é óbvio, né? Não foi o Alexandre de Moraes que falou, foram fontes. Você pergunta, se a mídia, se o Igor Gadelha aqui do Metrópolis, qualquer outro da mídia for perguntar, ele vai dizer, não, nunca disse isso. Isso são boatos. Tudo de caso pensado. O planejamento era esse, é vazar informação para a mídia de que se vier novas sanções, Bolsonaro vai para a Papuda para fazer a chantagem e para tirar o dele, né, da reta, né? Não fui eu que disse. Isso aí foi um vazamento, isso é rumores, boatos, isso não é verdade. Mas óbvio que a gente sabe que é e óbvio que isso foi planejado. Mas o significado disso é o oposto do que parece, tá? O significado disso é que eles estão sentindo muito as sanções. Isso aqui é desespero. Essa notícia quer dizer o seguinte, estão desesperados para que parem as sanções e não venham novas sanções. Então sabe o que isso significa? Que tem que vir novas sanções.
E aí você pode perguntar, Max, mas isso vai levar o Bolsonaro para papudas. Isso é muito ruim. A gente não pode. Então, a máxima não se negocia com terroristas, né? Um dos motivos, tem outros, mas um dos motivos é você tem certeza que ele não vai cumprir. Você não tem certeza que ele não vai cumprir. Então, não existe aqui negociação possível com Alexandre de Moraes. E a prova é que há 3 semanas atrás, mais ou menos, né? Pouco mais de 2 semanas atrás, ele falou isso aqui, ó. Cadê a outra matéria? Do dia 27 de agosto lá do Metrópolis também. Coloca aí, produção, por favor. Aí, ó. Igor Gadelha novamente. Plano de Moraes é mandar Bolsonaro para Papuda. Qual que é a data que está ali? 27 de agosto? Rapaz, não enxergo não, desculpa. Deixa eu ver aqui. Agora dá para ver. 27 de agosto. 27 de agosto. Então só trouxa que vai cair nessa história da chantagem do Alexandre de Moraes. Esse vazamento aí, né, de fontes, de aliados, é engraçado isso, né? O ministro tem aliados. Ele é político. Né? Porque político tem aliados, político tem oposição. Agora, o ministro da STF não tem que ter nem aliados nem oposição. Porque, em teoria, ele não deveria assumir um partido político, uma ideologia política, ou favorecer um grupo político em prejuízo a outro grupo político. O ministro da STF não deveria fazer isso. Ele tem que ser aliado das leis, né? Exato, da Constituição e das Da leis. Constituição, das legislações. Agora, o que a gente está vendo é esse tipo de chantagem, mas digo para vocês, isso é um bom sinal. Tá? Isso é um bom sinal. Agora é a hora de vir com tudo. Porque é um sinal de fraqueza isso. É um sinal de extrema fraqueza. Isso mostra que os ministros estão muito preocupados com as sanções e que o Alexandre de Moraes sentiu muito as sanções que ele levou. Gente, não se negocia com criminosos, não se negocia com terroristas. Tá? Não se faz isso por diversos motivos, mas um dos motivos é esse. Ele quer mandar o Bolsonaro para a Papuda de qualquer jeito. De qualquer jeito. Agora, E aí, só prever o que vai acontecer? Se alguém tentar negociar e falar, não, vamos fazer isso para o Bolsonaro não ir para a Papuda. Sabe o que vai acontecer? Ele vai, então vou deixar o Bolsonaro em casa. Com uma série de regras draconianas, Ele já está cumprindo, né? mas vai ser pior. E aí ele vai inventar em algum momento lá na frente, 1, 2, 3 meses, que ele descumpriu uma dessas regras por qualquer motivo e ele vai para a Papuda do mesmo jeito. agora Não se negocia. Eu Gente. posso só dar uma informação dos nossos espectadores aqui, principalmente da turma de Brasília, né? Eu citei lá que foi pouca gente para o hospital, o DF Star. Vinícius Hackme, carros foram proibidos de se aproximar. Marconi Toné, não foram ao hospital porque foram antes proibidos de passar. Tem vários vídeos com a polícia parando os carros. Auxiliadora Alcântara, tinha poucas pessoas, pois fizeram bloqueio, não permitindo chegar de carro. Lolano Onaka, tinha que andar bastante para chegar ao hospital. Kika, como é que se chega perto? Tinha um punhado de jagunço impedindo os populares. João Carlos Pecoraro, foram poucas pessoas porque teve bloqueio da polícia. Cláudia Novaes, vejam que são várias pessoas. Lacombe, foi dificultada a ida das pessoas para a porta do hospital, carros não passavam. Leila Patrícia Ferreira de Paula Lacombe, pelo que vi, o Alexandre de Moraes não permitiu que a população se aproximasse. é aqui, ó. Eles têm um medo do povo, né? Que eles se pelam de medo do povo. É um troço impressionante. Tem ali, ó. Eu coloquei na tela ali o comentário da Claudine, né? Tá a câmera do Max. Aqui, ó. Sim, eu fui, mas limitaram o acesso. Só que tem um fato, né? Quem que gravou vídeo fazendo uma campanha para isso? Foi o Pitoli. Aí eu liguei pro Pitoli, falei, Pitoli, eu não estava sabendo. Eu estava no aniversário de uma filha de uma amiga da minha esposa. Eu fiquei sabendo e gravei o vídeo na hora. O vídeo foi a 1,4 milhões de visualizações no meu Instagram. 1 milhão. 1 milhão, foi 1.400.000, mais ou menos, eu acho que até mais. Quantos deputados publicaram?
Quantos senadores? 0. 0, 0, 0. Se eu estou sendo injusto, por favor, digam aqui. Essa semana a gente Digam. vai perceber realmente quem está com o Bolsonaro e quem não está. E estar com o Bolsonaro significa estar com a Constituição, estar na luta pelo cumprimento das leis, porque a gente não pode aceitar dessa forma, né? Sem uma manifestação mínima que seja, né, de algo desse tipo. Parece que só o Hélio Lopes aqui. O Hélio Negão. Só o Que Hélio. estava em vigília, inclusive, Sim. com o Magno Malta e Carlos Bolsonaro em frente ao condomínio do Jair Bolsonaro no Jardim Botânico, em Brasília, né? E enquanto isso, gente, o Lula está publicando cartinha no New York Times, né? Ele publicou ontem um artigo no jornal, que é um jornal bem de esquerda, e mandou lá uma mensagem direta ao Donald Trump, né? Diz que o intuito dele é promover um diálogo aberto e franco. Desde quando? Nunca foi o objetivo do Lula ter um diálogo aberto e franco com o Trump, até porque ele não resistiria a 5 minutos de conversa com o Donald Trump. Ele teria todas as suas mentiras, né, despedaçadas completamente. E aí esse texto que o Lula mandou publicar no New York Times é uma resposta a declarações de integrantes do governo americano que têm falado, sim, em represálias ao Brasil, que poderia inclusive envolver força econômica que já está sendo usada e militar em defesa da liberdade de expressão e contra essa farsa que foi o julgamento do Jair Bolsonaro. E aí o petista botou lá no artigo, ressaltou que democracia e soberania brasileiras são inegociáveis. Ele destacou a condenação do ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal, que ele classificou como histórica, ele, o Lula. Afirmou que os ministros do STF garantiram a integridade das instituições e do devido processo democrático e que as sanções dos Estados Unidos ao Brasil são tentativas de interferência política no judiciário brasileiro. E a atuação do judiciário brasileiro é uma tentativa óbvia de interferência na política, o que é proibido. Então, o que veio primeiro, né? Os Estados Unidos reagem, né, como um país livre e preocupado com a situação agora aqui do nosso lado aqui das Américas, mais agora do que no primeiro mandato do Donald Trump, com a situação de alguns países, em especial o Brasil, obviamente, que é o maior país da América Latina, tem a economia mais forte da América Latina, e os Estados Unidos estão realmente preocupados, porque o que o Lula sempre quis, e ele está trabalhando por esse objetivo, é jogar o Brasil no colo da China. A gente fala sobre isso sempre, né? Então ele publica essa cartinha, esse artigo indecente, dizendo que quer diálogo, mas fechando os olhos para uma situação real, mais uma vez, né? Que é a tirania que foi imposta ao Brasil, aos brasileiros de um modo geral, infelizmente. Olha, que o Lula escreva artigo, eu só acredito se ele bater um papo com o Grok ou o ChatGPT. É óbvio que não foi ele que escreveu. E o ChatGPT consiga escrever em português e depois o ChatGPT ou alguma inteligência artificial traduzindo. Porque e te digo mais, hein? E não vai ser sobre o que ele falou, porque é absolutamente incompreensível o que o Lula fala, né? Então, qualquer pessoa que queira, com honestidade, tentar falar assim, eu vou sentar aqui agora, vou avaliar o que o Lula está dizendo e tentar transformar isso num artigo, a pessoa ela terá de ser infiel ao que ela está ouvindo para escrever o artigo. Ponto 1. Só voltando a um pouco essa questão dos deputados não terem divulgado essa ida do Bolsonaro ao hospital, eu quero fazer um exercício com você que está em casa me assistindo, que não quer dizer que eu vou estar assumindo posições, eu quero ser descritivo e especulativo, tá? Então eu não estou fazendo um discurso normativo. Quem é aluno da academia sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Eu vou descrever fatos. Vamos dizer, então, vamos assumir como princípio que os deputados estão com medo de divulgar a ida do Bolsonaro ao hospital, com medo de que algo pior possa acontecer com o Bolsonaro. Então, fazer ou não fazer vai mudar a postura do Alexandre de Moraes? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para vocês em casa e aqui no estúdio. 2.
o medo que o político pode sentir de ser punido e não poder mais ter atividade parlamentar. Olha a pergunta que não quer calar, né? Se o político ele já não pode mais falar e divulgar que alguém está indo no hospital e essa pessoa precisa de apoio e carinho, o que mais o político pode fazer? Então, se ele não pode fazer mais nada, por que querer se candidatar e ainda querer eleger parente? Essa é uma pergunta que não quer calar. Se eu não posso fazer mais nada no Congresso, por que então, além de querer manter o meu cargo, eu ainda quero colocar mais amigos e parentes? Uma emendazinha parlamentar? Não, eu não digo nem questão de desonestidade. Às vezes a pessoa pensa assim, não, porque a gente vai ganhar em longo prazo. Mas ganhar o quê? Se ela já não pode fazer mais nada agora, o que ela pode fazer? Aqui eu não estou falando que a pessoa está sendo corrupta. Eu estou querendo avaliar o político que, honestamente, se vê numa situação de mãos atadas e ele pensa assim, pô, não posso divulgar a ida do Bolsonaro ao hospital porque isso pode afetar a mim e afetar a campanha das pessoas que eu estou apoiando. Mas o que essas pessoas vão poder fazer lá? Daí que, né, a conclusão óbvia é o Eduardo Bolsonaro acertou. Ele já entendeu que... Nos últimos dias, uma decisão do ministro André Mendonça no TSE acendeu um sinal de alerta entre os demais magistrados do Supremo. Em um caso envolvendo o deputado estadual Ortiz Júnior, Mendonça suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de São Paulo, que havia cassado o mandato do parlamentar por infidelidade partidária. Ortiz, eleito suplente pelo PSDB em 2022, desfiliou-se em 2024 para concorrer à Prefeitura de Taubaté pelo Cidadania, o que levou o TRE a considerar sua atitude uma traição às normas partidárias. No entanto, Mendonça entendeu que a cassação foi injusta e determinou a retomada do mandato, revertendo uma decisão que parecia alinhada com a jurisprudência anterior do TSE, liderada por nomes como Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Essa movimentação de Mendonça não passou despercebida. Fontes no STF indicam que a decisão foi vista como um indicativo de que ele e Nunes Marques, também indicado por Bolsonaro, podem estar dispostos a romper com o alinhamento tradicional da Corte em questões eleitorais. Como revelou o portal UOL, a previsão é que, pelo rodízio de ministros, Cássio Nunes Marques assuma a presidência do TSE em 2026, com André Mendonça como vice. Essa configuração tem gerado especulações no meio jurídico. Será que os dois ministros nomeados por Bolsonaro poderiam tomar decisões que favoreçam o ex-presidente ou seus aliados no próximo pleito? Embora alguns magistrados do STF, em conversas reservadas, afirmem que é cedo para prever o comportamento de Mendonça e Nunes Marques, a desconfiança é palpável. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ouvido pelo UOL, descartou a possibilidade de decisões deliberadamente favoráveis a Bolsonaro, argumentando que ambos são juízes imparciais. No entanto, a história recente mostra que os dois têm se posicionado de forma distinta em casos sensíveis, como os processos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023, onde votaram pela absolvição de réus, divergindo da maioria da corte. A grande questão que paira no ar é: poderia uma liminar de Nunes Marques ou Mendonça reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, que enfrenta 17 processos no TSE? Essa possibilidade, embora remota, tem sido ventilada por apoiadores do ex-presidente, que veem na dupla uma esperança de mudar os rumos do jogo político. A decisão de Mendonça, no caso Ortiz Júnior, reforça a narrativa de que ele e Nunes Marques não seguem automaticamente as decisões da gestão anterior do TSE, o que acende um alerta vermelho entre os adversários de Bolsonaro. O supersistema do governo Lula, uma revolução tributária ou controle total. Enquanto o STF é palco de tensões, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, trabalha na implementação de um sistema tributário descrito como sem precedentes no mundo. Segundo informações do G1, o governo federal está desenvolvendo uma plataforma tecnológica 150 vezes maior que o Pix, projetada para operacionalizar os novos tributos sobre o consumo previstos na reforma tributária aprovada pelo Congresso.
O sistema, que está em fase de testes com cerca de 500 empresas, promete direcionar impostos em tempo real para a União, estados e municípios, reduzindo a sonegação e agilizando o ressarcimento de créditos tributários. Embora o governo apresente a iniciativa como uma modernização do sistema tributário, críticos apontam que a plataforma pode representar um controle sem precedentes sobre as transações financeiras dos brasileiros. Você já imaginou um sistema que rastreia cada centavo que você gasta em tempo real? Questiona um analista político ouvido por nossa equipe. Para os opositores, o projeto reforça a narrativa de um governo que busca centralizar o poder, enquanto apoiadores defendem que a medida trará eficiência e transparência à arrecadação. A comparação com o Uruguai, feita por alguns influenciadores de direita, também ganhou destaque. Diferentemente do Brasil, o Uruguai possui uma tradição de estabilidade jurídica e econômica, com mudanças graduais, mesmo em alternâncias de governo. Recentemente, a esquerda uruguaia propôs a introdução de impostos sobre ganhos de capital e a flexibilização do sigilo bancário, mas a resistência popular e a composição majoritariamente de centro-direita no Congresso uruguaio tornam improvável a aprovação dessas medidas. No Brasil, no entanto, a implementação de um sistema tributário tão ambicioso levanta preocupações sobre sua viabilidade e os impactos na liberdade econômica dos cidadãos. Valdemar da Costa Neto e Kassab, a nova força do Centrão,